O áudio, alô? Oi, Oi, eu tô oi, ouvindo. Fernanda. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo E ótimo. aí, o áudio tá bom agora? Tá tudo certo aí? Melhorou, Dani? Boa noite, Dani. Melhorou o áudio agora? Dá um ok aí pra gente, pra sinalizar a gente. Você tá me ouvindo, Nanda? Eu estou. Ok, o vídeo tá ok. Vídeo e áudio ok. Ah, então Bom, tá gente, ótimo. Vamos chegando. boa noite pra quem tá chegando aí. Já vou pedir uma coisa pra quem tá chegando. Tá vendo essa flechinha aqui embaixo, ó? Parece um aviãozinho. Manda aí pra mais pessoas, pra todo mundo vir aqui pra live pra ver o nosso ao vivo. Fátima Fitness, Somos em Fit, convida aí todo mundo pra assistir aí essa live, certo? Certo, aí ok, muito bem. Boa noite, sejam bem-vindos aí para o nosso encontro de hoje. E assim, um assunto muito bacana, tá? Como todo mundo sabe, eu sou a Fátima. E eu faço treino, né, atividade física, exercício físico aqui no condomínio, e eu faço exercícios orientados pela professora Nanda, né, da empresa Somos MFit, né? E aí o que acontece? Outro dia eu vi um assunto interessante na TV, falando sobre esse hormônio, o hormônio do emagrecimento, né? E eu achei bacana esse assunto e fiquei curiosa do que é isso, né? Do que se trata, né? Em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso organismo, e o que pode combater aí contra esse vírus, né? Uma grande preocupação para o mundo inteiro, né? Então, por isso que eu convidei a Nanda para falar com a gente, né? Para esse bate-papo aí, para a gente conhecer como que funciona isso. Nanda, seja bem-vinda aí ao nosso Obrigada. encontro, tá? Obrigada, Fátima. Obrigada pelo convite. Então, gente, ó, quem está acompanhando aí a live, seja agora nesse ao vivo ou em outras redes, depois que esse vídeo aparecer, eu fui convidada pela Fátima para a gente conversar um pouquinho hoje sobre irisina, que é o hormônio do emagrecimento. Como o hormônio do emagrecimento pode colaborar aí no combate do vírus e também o que é esse hormônio do emagrecimento. Se você nunca ouviu falar, então já merece um like, já deixa aqui, dá o coraçãozinho se você tá no ao vivo agora, porque, né, merece, hein, ó, conhecimento aí para vocês. Então vamos lá. O que é a irisina? Por que ela é conhecida como hormônio do emagrecimento? Então essa é a primeira parte. Vamos entender. Bom, esse hormônio ele é produzido no músculo e ele tem uma ação em alguns órgãos, porque ele vai caminhar com o sangue, né? Então, quando você faz o exercício de moderado a intensidade alta, né? Então tem que ser um exercício aí pesado, né? Intenso, pelo menos moderado. Quando você ativa essa musculatura, a irisina ela fica disponível ali no meio líquido, que é a questão do sangue, certo? Bom, quando ele chega lá na célula adiposa, que é a célula de gordura, né? Essa célula de gordura branca, ela vai ficando marrom. O que acontece quando o corpo, quando esse processo chama termogênese, né? E aí você termogênese te lembra o quê? Termogênico. E aí você já associa com emagrecimento. Por quê? Porque tem o consumo ali da caloria, enfim, mas não é só isso, mas é só para você entender que esse processo de ficar a célula de gordura branca, ela ficando mais marrom, é quando acontece a lipólise, que é a quebra dessa gordura e gera o emagrecimento. Claro que você tem um estímulo para isso acontecer, que é o próprio exercício. Mas além disso, a irisina tá rolando lá no sangue, ela vai chegar em outros órgãos. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se no músculo a irisina tem uma ação que é consumo da glicose, em compensação, lá no pâncreas tem uma secreção, então um aumento de insulina. O que te lembra quando fala glicose e insulina? Esses dois aí juntos formam, quando está em desequilíbrio, pré-diabetes, diabetes. Então, quando está em desequilíbrio, a gente já vai pensar em doença. E quando a gente está falando de um bom efeito da irisina sobre da insulina, na glicose, a gente evita, né, de chegar lá
E se a pessoa tem, por exemplo, um diagnóstico de pré-diabetes, a gente consegue retardar isso, consegue quebrar isso. Então, olha só, muito mais do que emagrecimento. A gente está falando já logo de saúde. Então, só para você entender aí um pouquinho. Mas ainda não acabou os benefícios. Pensa aqui comigo ainda. Tá rolando a irisina lá no sangue. Ela vai chegar em outras partes do corpo. Os ossos também são tecidos, né? A gente esquece disso, né? Os ossos longos, eles têm também processos de quebra e aumento, né? E produção de massa. Então, o que acontece? A gente tem lá como se tivesse alguns comilões, né? Quando a gente está descansando, muito repouso, sedentarismo, esses comilões vão acabando com a massa do nosso osso, ao mesmo tempo que quando você está em pé ou fazendo exercício, está estimulando a regeneração desse osso. A irisina, quando vai lá dentro do seu tecido ósseo, ela faz esse movimento aí de aumento de massa, de força no osso, superproduzir, né? Então ele começa a trabalhar melhor. O que você pensa quando você fala perda de massa óssea? Você pensa em osteopenia, você pensa em doenças aí que estragam, né? Que atrapalha a sua produção de massa óssea. Então a irisina vai combater isso. Então, de novo, mais do que o emagrecimento, a saúde, né? Aumento de massa muscular. E aí está falando aqui com um público mais feminino, então você para pensar que lá na menopausa normalmente as mulheres começam a sofrer um pouco mais com a osteopenia, né? A genética desfavorece as mulheres nisso. Quando você tem mais irisina, você tem um equilíbrio aí. Então, olha que bacana. Ainda não acabou. Eu vou pedir licença para a Fátima Fitness para falar mais um benefício ainda, Fátima Fitness. Olha só, tem a questão também que a irisina vai chegar no cérebro. Então, ela vai aumentar oxigênio cerebral e, com isso, vai fornecer o que a gente precisa para um processo chamado neurogênese. E aí você vai pensar gênese, início, crescimento, nascimento. E é o oposto de degeneração, processos degenerativos, que é perda, né? Então, se você tem lá neurogênese no cérebro, a gente está falando de um processo que evita ou retarda quebra, né? Então, doenças degenerativas. Exemplo, Alzheimer. Então, olha só, hormônio do emagrecimento ficou pouco para a irisina, quando a gente está falando que ela pode ajudar em pré-diabéticos, em pessoas com osteopenia, em pessoas com que têm tendências, né? E quer evitar essa tendência de doenças degenerativas no cérebro. Então, é qualidade de vida. Então, é saúde. Tudo isso com um estímulo. Qual foi o estímulo para a gente ter a irisina disponível aí à vontade? Exercício físico. Então, pensa bem, gente. Exercício físico melhor do que remédio, melhor tratamento aí para uma série de doenças. É conhecido como hormônio do emagrecimento porque ela reage assim no nosso metabolismo, ela auxilia, né? Favorece, né? Todo o processo metabólico lá dentro nas suas células para o emagrecimento. Como foi o estímulo? Exercício físico. E aí, galera? Deu para entender aí um pouquinho de fisiologia humana aí para vocês aí? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Deu para entender aí como que funciona o hormônio? Legal. Ó, essa aqui da Dani aqui, ó, doenças degenerativas na coluna, né? Aí já tem a ver com esse processo do desgaste lá na articulação, lá nos ossos, provavelmente, né? Então é, por exemplo, bico de papagaio, né? Que é quando não tem mais a articulação ali, o disco, né, intravertebral, que é como se fosse uma almofadinha entre os ossos e começa a desgastar, né? Então, aí volta lá no que a gente falou, né? Da massa óssea também, e aí o próprio exercício vai devolver mobilidade articular, lubrificação nessas articulações. Então, legal, irisina também serve para para melhorar a coluna? Serve porque o exercício vai ser o estímulo para a irisina. Beleza? Beleza, bacana isso aí. Agora, em relação, ô Nanda, em relação, por exemplo, alguém perguntou alguma coisa aí. Descomplicando os termos técnicos com a Nanda Maia. Aê, Nayara. Obrigada, Nayara. Obrigada.
É, Pode ele, falar, pode falar. o Genário tem hérnia de disco também, ela falou aqui. E Sim. osteosporose. Então, são processos que já de desgaste por conta lá aí pode ser muito esforço físico, sem fortalecimento, né? Porque a gente tem que entender que esforço físico não é treinamento, né? Então pode ser um movimento repetitivo que foi desgastando, falta de mobilidade, né? Na flexibilidade, na força. Então acontece. Quando um processo degenerativo, por exemplo, nesse caso que é ósseo, já está acontecendo, o exercício vai retardar. A falta do exercício vai acelerar, né? Então você vai ter uma sobrecarga mecânica acontecendo ali entre as vértebras. Então, quando você não faz o fortalecimento, não devolve a mobilidade para essa musculatura e para essa articulação, o que vai acontecer? Você vai acelerar. Então, por exemplo, sobrepeso, você vai acelerar esse processo. Quando você está fazendo o exercício, você vai diminuir esse processo. E tem um detalhe que eu não falei sobre a irisina, ela é anti-inflamatória. Então, quando a gente faz exercício, não só a irisina, né? Detalhe, não só a irisina, mas outros processos acontecem que a gente tem naturalmente analgésicos e anti-inflamatórios sendo liberados, porque a gente vai ter lá a produção de endorfina, dopamina, um monte de hormônios, além da irisina. A irisina é o top de hoje, mas tem outros aí rolando no corpo, e que vai fazer esse processo anti-inflamatório e analgésico no corpo. Então, você não precisa lá tomar um remédio, a não ser, claro, quando você já está naquele processo agudo, né, da doença. Mas, de forma crônica, para tratamento, o próprio exercício é recomendado. E aí, eu vou fazer um jabá aqui. Eu tenho um e-book que fala sobre 5 motivos para você fazer o exercício mesmo com dor. Um deles a gente comenta sobre a neuroplasticidade do corpo. E aí você vai entender um pouquinho melhor lá, que aí já é outro tema, mas você vai entender também essa parte analgésica e anti-inflamatória do próprio exercício. Então, vai lá, se você está em no Instagram da Fátima, corre no meu. Se você já está no meu, aqui embaixo no link da bio, tem lá um encaminhamento, um link, né, que te encaminha pro Dicas da Nanda. Lá você vai ter esse e-book aí, tá bom? E qualquer coisa você cola lá no site lá, que vai estar lá, tá bom? Deixa eu ver aqui o Bacana que a Nayara... é isso. A Nayara perguntou, né, para problemas degenerativos, quanto mais tempo ficarmos parados é pior? Sim. Por quê? Porque você acelera o processo. Porque o que vai proteger essas articulações desse processo, aqui nesse caso, processo degenerativo, já nas estruturas, né? Aqui no caso, estruturas ósseas. Por quê? Porque já não tem articulação. Então, a articulação não está cumprindo a função dela de amortecimento, de lubrificação, de alavancas, né? Então, é dobradiça. Pensa na articulação como uma dobradiça. Você vai lá, põe um pouquinho de óleo na dobradiça quando a porta tá fazendo nheque-nheque, sabe assim? Dá aquele... né? Aí você põe um pouquinho de óleo e tá tudo certo. Esse óleo, né? A gente tem ali nas articulações sinoviais. Quando não tem essa articulação, como é que fica? Não tem mais dobradiça. Então, começa as estruturas rígidas, começa a pegar um no outro. Então, o que você precisa? O músculo, ele tem que estar bem fortalecido para que a gente proteja mais essa estrutura do osso. E, detalhe, lembra que eu falei? A irisina ajuda a aumentar a massa óssea, que você está tendo lá um desgaste no osso. Então, se você ficar parado, esse desgaste aumenta. Por quê? Quando você está em tração é quando você, por exemplo, a gente está sentado aqui. Osteoclasto tá bombando, tá comendo um pouquinho para regenerar. Quando a gente ficar em pé ou fazer um exercício, eles vão voltar à produção da massa óssea. A irisina aumenta essa produção aí, né, da massa óssea, e o estímulo é exercício, tá bom? E é exercício moderado, porque tem que ter uma resistência. A resistência pode ser o peso do seu próprio corpo, mas tem que ter, certo? Beleza? Agora, uma pergunta que não quer calar. Fala, Será que assim, o meu nível de eresina, será que tá bom, Nanda? O que você acha? A Fátima O Fitness, meu só pra quem hormônio tá bom? Quem não conhece Fátima Fitness, né? O apelido Fitness não é à toa, tá, gente? Não é à toa, é isso mesmo. Tem um detalhe também, né? Aqui a gente está falando sobre os exercícios moderados, né? Mas atividade moderada também é um estímulo. Tudo o que tem um gasto
calórico e tem aí também um estímulo muscular, né? Vai ter a liberação, sim, da irisina, tá certo? Participação especial aqui. Essas participações é engraçada. Olha lá, a Dani já tá comprovando aí, ó. Ela falou que o Genaro melhorou bastante depois que começou a pedalar. Pedalar é uma atividade física que pode ou não ser transformado em exercício, né? O exercício que envolve o pedal, a bike, é o ciclismo. Então, exercício físico seria ciclismo, né? Treino, e atividade física é pegar a bike e fazer aí a volta do trabalho e tal. Então, legal aí, tá? Boa. Ô, Nanda, você falou aí do exercício físico. Fala um pouquinho mais, qual que é a diferença do exercício físico, né, para a atividade física? Tem uma diferença, né? Sim, atividade física é tudo que você envolve o corpo, né? Então, você está fazendo uma atividade com a parte física do seu corpo e que tem um gasto calórico e que estimulou o músculo de alguma forma. Então, você está lá, por exemplo, tá esfregando a calçada ali e tal, o seu músculo tá ativo, você tá suando, é uma atividade física, né? Agora, se eu falar para você, Fátima, pega essa vassoura aí, mulher, e faz 10 vezes esse esfregão, descansa 30 segundos e repete de novo 10 vezes. Pronto, já virou exercício. Por quê? Porque eu tracei para você uma meta, um volume, uma intensidade, e aí a gente vai pensar o quê? Em objetivo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Então, o exercício físico necessariamente é o planejamento do objetivo. Então, eu tenho que ter um objetivo, né, para transformar a atividade em exercício. A primeira coisa é o objetivo. Eu quero força, eu quero resistência, eu quero emagrecer. O que eu quero com isso? Então, tem um objetivo. Qual vai ser a estratégia? Então, eu vou usar como? Que estratégia? A bike, a corrida, a musculação, a dança? Então, eu vou usar uma ou mais atividades para chegar nesse objetivo. Aí sim a gente vai colocar as variáveis: densidade, intensidade, volume. Então, são algumas variáveis do treinamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma intenção com a atividade, virou exercício, porque eu tenho uma periodização. Eu vou ter um dia para fazer, um dia para recuperar. Eu tenho um planejamento. Aí é exercício. Não tenho esse planejamento, mas estou fazendo ali aquela atividade, é uma atividade física. Tira do sedentarismo. Então, a gente precisa ficar ativo. Então, a gente tem que pensar também em equilíbrio entre exercício e atividade. Porque o que acontece, Fátima? Isso é mais comum do que parece, tá? A pessoa se considera ativa. Por quê? Porque ela treina 2 vezes por semana. Aí ela treina 2 vezes por semana, 40 minutos, e ela acha que tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Né? A gente tem alguns parâmetros aí de recomendação, inclusive da OMS, para dizer se a pessoa é ativa ou não. Então, se ela tem menos de 150 minutos semanais de atividade, acabou, ela é considerada sedentária. Então, assim, não é porque a pessoa pratica exercício que necessariamente ela está ativa nesse contexto fora do sedentarismo. Então, a gente tem que pensar também em equilibrar a parte do exercício com as atividades diárias. Por quê? Quando a gente pensa o seguinte comigo, a gente fala de condicionamento físico, a gente usa essa palavra, né? Uma palavra bonita. Ah, eu estou condicionando o meu corpo. Para o que você está condicionando ele? Ah, para ficar mais forte, para ficar mais rápido. Beleza. Aí você treina lá meia hora, uma vez por semana e acha que está condicionando seu corpo. Só que aí você fica sentada na frente do computador trabalhando 8, 10 horas por dia, 5 vezes por semana. O que está condicionando o seu corpo? O que está preparando o seu corpo? O que está moldando o seu corpo? O momento que você ficou sedentária, porque ficou mais tempo, mais volume. Então, assim, vamos pensar nisso aí também, né? Tem que se mexer, gente. Não, tem que se mexer. É isso. Essa é a regra. Lembra, hein? Que a vantagem é que você vai estimular a irisina, e a irisina é o hormônio do emagrecimento. Então, atividade, exercício, mais movimento. Lembra, o corpo foi feito para o movimento. Se tá doendo alguma coisa, é porque o corpo não tá fazendo o que ele foi feito para fazer, que é movimento. É isso. A gente podia acabar a live aqui, Fátima Fitness.
O movimento correto também, né? Correto, Boa. supervisionado, né? Com uma Muito orientação. bem. Olha lá, ó, a Nayara falou: acabei de pular corda. Dali Irisina. Muito bem. A Aí Paty, sim, beber hein? água. Sim, olha aqui, ó. Sempre, né? Sempre, verdade. Aí, ó, Sempre muito beber bem. água. Que A Paty tá hidrata. fazendo publis, né, da Decathlon ali. Muito bem. Gente, olha só, vocês viram aí a Fátima, eu mandei para a Fátima falou que não tinha visto, né? Então acho bem legal a gente tocar nesse assunto. Saiu um estudo Opa, científico aqui na Universidade aqui paulista, né? E do estado de São Paulo, a gente está falando aqui de São Paulo, sobre a irisina. Aí, e falando, relacionando ela com o Covid. Coloca aqui no comentário se você viu alguma matéria sobre a irisina recentemente. Comenta aqui embaixo, por favor. Vamos ver, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantas pessoas viram alguma matéria recente sobre a irisina relacionando ela ao Covid? Coloca aqui embaixo aqui que eu quero saber quantas pessoas viram. Porque, olha, é um negócio que tinha que alguém estar viu bombando, tinha que estar bombando, Fátima Fitness. Todo mundo tinha que na saber cabeça. disso. Eu vi essa reportagem, né? E achei bem Olha lá, ó, gente interessante. falando que não viu, não Não vi vi. nada, não viu. É exatamente. Porque, né? É engraçado, né, gente? É assim, não vamos entrar muito em polêmicas, né? Mas a gente entende que existe aí né, um interesse, né, na indústria farmacêutica, enfim, que gosta muito de vender remédio para tudo quanto é coisa, enfim. E aí pouco se fala sobre a vantagem do exercício como tratamento, né, de livrar a pessoa dessa rotina de consumir remédio para lá e para cá. Então é o seguinte, vamos conversar sobre isso, Fátima Fitness? Vamos, opa, com Novo certeza. tópico aqui. Olha aqui, o link tá aqui embaixo, ó. A Nai colocou aqui. Hormônio A do Nayara viu. exercício pode reduzir a contaminação celular por Covid. E aí, celular não é esse aparelho, smartphone ou iPhone, que seja, que você tá aqui. Não é esse, tá? Celular quer dizer de célula. Vamos entender um pouquinho isso. Olha só. A irisina, ela tem uma ação, né, sobre o gene, né, que está relacionado com a replicação do vírus. Então, o que que acontece? Quando você tem lá o vírus, ele precisa ser transportado para a célula, e adivinha que célula que é? A célula de gordura. Olha isso. Então, você precisa de um transporte, né? Ele precisa de um metrô, ele precisa de um ônibus. Ele não chega ali e se espalha sozinho. Então, quando o vírus entra no seu organismo, ele precisa de transporte. Então, o que acontece? Para chegar até lá. Só que a irisina, quando ela está no meio ali, né? Quando ela está disponível, ela inibe isso. Por quê? Porque ela age na célula de gordura, lembra disso? Então, o que acontece? Quando você tem mais irisina disponível, tem menos transporte para o vírus ir até a célula de gordura e se replicar. Então, não é por acaso, gente, guarda essa parte aqui. Se tudo da live você esquecer, guarda isso. Não é por acaso que pessoas obesas, idosos, né, porque a maioria não pratica exercício de alta intensidade. Então, não é por acaso que obesos, diabéticos e pessoas idosas são o grupo de risco. Não é por acaso. O que essas pessoas têm em comum? Pouca disponibilidade de irisina. Por quê? Por causa do sedentarismo. Então, olha só, o inimigo mundial agora, né? Porque, infelizmente, a gente está nessa situação, é o sedentarismo. Eu posso falar isso com muita certeza. Eu vou repetir aqui. O inimigo mundial é sedentarismo. Por quê? Uma pessoa ativa tem justamente a disponibilidade lá dentro das suas células para inibir, pelo menos coibir, a maior parte da replicação do vírus. Então, o que a gente entende nesse estudo, né? Que o tecido adiposo, só para vocês entenderem que tecido adiposo quer dizer tecido de gordura, tá? O tecido adiposo é o ambiente, entendeu? Aonde tem ali a replicação do vírus.
a gente pode chamar de repositório. É uma palavra meio esquisita, mas é como se o tecido adiposo fosse o lugar onde o vírus se aconchega, entendeu? E aí replica. Então, pouca disponibilidade, inclusive, da célula de gordura, mas principalmente do transporte, né, do vírus até essa célula, você tem menos replicação do vírus. Então, ainda que, infelizmente, você seja contaminado, o sintoma vai ser menos agravado. Enquanto que na pessoa que tem mais disponibilidade desse ambiente favorável, vai ter maior replicação do vírus e, portanto, vai ter uma consequência mais grave. Então, para você, se vocês quiserem, quem é acadêmico ou quem é curioso, lá no link da bio, corre lá no meu, no Somos MFit, lá tem o link do estudo científico. Então, é importante, gente, a gente dar esse crédito, né? Então, você veja lá, acesse para ter mais visibilidade, tá bom? Então, tem lá o link do estudo, se você quiser ver e conferir para saber que eu não estou falando abobrinha, que eu não estou inventando. Então é importante também a gente ter essa credibilidade. Vai lá e dá uma olhada. Obviamente, vocês, né, vai estar um contexto acadêmico, mas é importante a gente entender isso, tá bom? Então, quem é profissional da área de saúde, é importante ver. A área da educação física, aí, personal aí que tá vendo isso, dá uma olhada lá no estudo científico, tá? Para saber como o hormônio do emagrecimento, que é a irisina, pode contribuir aí com o vírus, né? No combate direto do vírus, né? Deixar as pessoas mais preparadas fisiologicamente aí para bater o vírus de frente. Claro, com todos os cuidados, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque você faz exercício, você vai sair por aí, né? Não é bem por aí, mas vocês entenderam, né? A questão ele reduz a contaminação celular. Quando o vírus está dentro, a reprodução do vírus é menor. Certo? Tá esclarecido isso? Se tiver dúvida, manda aqui no comentário. Dúvidas, pessoal? E isso aí, Nanda, faz todo sentido, porque assim, antes de fazer aquela atividade física mais intensa, que eu gostei mais de fazer a corrida, que a corrida, na verdade, supriu todas as minhas necessidades, eu percebi que, assim, a minha imunidade melhorou. Que nem, por exemplo, teve um ano que, 2017, eu tive mais crises alérgicas. E, por exemplo, eu usei mais aquela bombinha, né, por conta da asma, da falta de ar. E do outro ano que eu comecei a fazer atividade física mais intensa, não, reduziu. Então, a minha imunidade melhorou e muito. Sim. E não só a imunidade, aí você deu um ponto assim que faz o link de novo com a questão de Covid, que é a capacidade cardiorrespiratória, né? Então você imagina, é uma doença que afeta o sistema respiratório. Se você tem uma capacidade maior, né? Então, obviamente, você vai ter aí um sintoma amenizado, entendeu? Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Então, e outra, você falou bem, a questão de tratar, né? Tratar literalmente, como a gente comentou aqui, ser o anti-inflamatório natural do seu corpo, o próprio exercício, né? Isso mesmo. A Paty fez uma pergunta aqui, ó. 30 minutos de atividade física solta a iresina? Sim, porque não é o tempo, é a intensidade, é uma variável um pouquinho diferente. Quando a gente está falando de moderado, alto, tal, a gente está falando de intensidade do treino. Então, por exemplo, um treinamento HIIT, ele tem um volume pequeno, né, de tempo pequeno, mas a intensidade é super alta, né? Então, óbvio que vai soltar a irisina pra caramba, né? Então, vamos fazer o jabá aqui, né, Fátima Fitness? Falei de HIIT, né? Falei de HIIT. Vai lá, se você tá sedentário, quer um treino grátis para fazer em casa, para sair do sedentarismo hoje, vai lá no YouTube, canal MFit Play, depois a gente escreve aqui, MFit Play, vai lá que eu tenho um método lá de 21 dias de treinamento HIIT e com certeza vai liberar tanta irisina, minha filha, que você vai ver esse hormônio do emagrecimento saltando de você. Então, vai lá, que é sucesso. Tem mais uma questão aqui. Dicas da Naná Natura.
sigam lá, nossa parceira. Musculação e treinamento de fortalecimento estimulam mais a produção de irisina do que o cardio e o aeróbico, por exemplo? Não necessariamente. Você tem que ter uma ação muscular. No cardio e o aeróbico, você tem esse estímulo? Tem. O que a gente precisa ver é qual é a intensidade do aeróbico. Por exemplo, a caminhada, ela vai estimular? Vai, mas aí você precisa de um volume maior para que fique um pouquinho mais intenso, entendeu? Porque a intensidade da caminhada em si é um pouco menor. Agora, se você faz uma caminhada e dá uma corridinha ali no meio, né, faz uma subidinha, você já está estimulando mais essa musculatura. Óbvio que o treino de fortalecimento, você vai trazer um pouco mais do músculo ali, então a intensidade já sobe um pouquinho. Mas só para você entender, né? Então, a questão não é o tipo, né? Não é a modalidade, mas é mais da intensidade. Se bem que é o seguinte, alguns estudos divergem nisso, né? Eles falam que qualquer intensidade já libera. Por quê? A pessoa, nesse caso, qualquer atividade para indivíduos treinados. Então, tem aí alguns estudos que dizem o seguinte, para um indivíduo já treinado, que está com condicionamento lá em cima, qualquer estímulo já vai ser suficiente, porque ele já tem a produção naturalmente mais predisposta, né? Então, para indivíduos treinados, vamos colocar esses dois estudos aqui em pauta. Indivíduos treinados, qualquer treinamento, por quê? Porque ele vai ter uma concentração muscular maior, porque ele tem uma consciência corporal melhor, então ele já vai saber, né, ativar core. Então, enfim, o indivíduo treinado já vai treinar em várias zonas de intensidade. Tem isso também, né? Então, indivíduos treinados, o próprio treinamento vai ter em todos os momentos o estímulo e, via de regra, moderado, intensidade moderada, alta é o principal, é onde tem mais. Alguns estudos, eu nem vou citar esse, mas alguns estudos, porque é tudo muito recente, viu, Fátima Fitness e grupo aqui que está acompanhando. A irisina, só descobriram ela, assim, para os estudos científicos, né, em 2012. Quando a gente fala disso na área científica, é tipo ontem, entendeu? Então, é muito recente os estudos, né, relacionando a irisina com todos esses benefícios, principalmente quando a gente vai falar sobre as doenças degenerativas e tal, né, a parte mais cerebral, é muito recente. Mesmo assim, não é porque é recente que não vale nada, ao contrário, tá recente e tá se falando mais dela porque tá se comprovando muito. Então, é bem recente, a gente vai ver muito mais aí adiante sobre ela, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Bora atrás da irisina. Uma alimentação saudável, né? Sem McDonald's. Também ajuda. Não. Aí que tá, né? Muito bem. Olha só, alimentação aí, a gente vai ter qual que é o contraponto com a irisina em relação à alimentação? A questão lá, lembra que eu falei? Pâncreas, músculo, fígado. Ó, a pergunta da Paty foi sensacional para dar deixa do que acontece lá no seu fígado. Vamos voltar lá no começo, porque a Mari perguntou aqui, o que eu perdi? Então, vamos retomar aqui um pouquinho dos benefícios da irisina, com outro ponto para a Mari ficar sabendo aí o que é bom, Mari. Olha só, presta atenção aqui. Quando a irisina chega lá no seu fígado, ela muda, ela regulariza, vamos dizer assim, né? Então, o metabolismo dos carboidratos, né? Então, o que acontece? Com isso, regularizando o metabolismo dos carboidratos, o que acontece no seu fígado? Ele reduz o armazenamento de gordura. Então, sabe aquela doença que tem a gordura no fígado, enfim, ou, né, aquela gordura intraabdominal, tal, né? Então, ele diminui isso. Por quê? Porque o músculo está usando a gordura, a glicose como fonte energética, o pâncreas está liberando insulina, então o fígado vai fazer o quê? Vai equilibrar esse metabolismo de carboidratos e vai diminuir esse armazenamento da gordura. Então, olha aí, ajuda no emagrecimento. O apelido da irisina, de hormônio do emagrecimento, não é à toa não, viu, gente? Tem base para isso, viu? E aí, voltando na pergunta da Paty, né? A Paty perguntou assim, e a alimentação? Qual que é a relação da alimentação? O treinamento vai estimular a irisina, né? Fazer essa quebra ali, né? Então, ela vai consumir a glicose, liberar a insulina e tal. Então, ela vai
vai ajudar quando você come, por exemplo, carboidratos e tal, e a pessoa, por exemplo, é diabética, que come carboidrato e não consegue liberar aí essa glicose que está no sangue. Então, a irisina vai ajudar nisso. Então, quando você coloca para dentro também a própria glicose e tal, vai dar uma equilibrada aí. Mas é assim, não é porque você tem a irisina liberada que você pode ficar comendo doce o dia inteiro, né? Não, gente. Então, mas só para você. A Paty falou um exemplo de pessoa que tá com uma alimentação ok. Então, uma alimentação saudável sempre vai favorecer. Porque aí você imagina, uma alimentação saudável é aquela que tem sim carboidrato, porque, gente, carboidrato não é inimigo Master Blaster, né? O inimigo não é o carboidrato, desde que seja ele. Uma mandioca cozida é inimigo? Não, né? Mas aí um McDonald's da vida, por exemplo, que é um produto alimentício, lógico que é ruim, né? Então, a gente tem que saber diferenciar. Então, como é um carboidrato, tem irisina rolando, ela vai ajudar você a envolver o glicogênio no músculo, que é energia para o músculo, consumir a glicose em excesso, liberar a insulina. E lembrem, insulina é anabólico, que vai ajudar você a ter músculo. E é isso que te faz ficar magro de verdade. Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais aqui de pergunta. Tinha alguma pergunta aqui, ó. Kátia Silva perguntou, a irisina é liberada em qualquer idade? Sim, a irisina é liberada em qualquer idade. Por quê? Porque o estímulo dela é através do exercício físico. Então, fez exercício moderado, intenso, libera. Então, por que os idosos têm menos? Porque normalmente é estilo de vida, né, gente? Então, a gente está falando de uma geração passada que não é tão ativa como a geração de idosos de agora, né? Então, a gente tem aí uma expectativa de vida muito maior, né? Então, a gente está falando de expectativa de vida do brasileiro e da brasileira, principalmente, de mais de 100 anos de idade. Então, a gente está falando de pessoas que vão ser ativas por muito tempo dentro da fase idosa. Então, naturalmente, se essa pessoa entrar na fase idosa fazendo exercício, ela vai ter mais irisina. Hoje em dia, se tem menos nessa fase aí, né, da idade mais avançada, por quê? Porque tá fazendo menos atividade. Então, você entende? Não é por causa da idade necessariamente. É mais porque é estilo de vida mesmo. Então, uma pessoa nova, obesa, vai estar mais propensa, por exemplo, à questão do vírus e tudo mais, porque tem menos irisina, do que uma pessoa idosa ativa. Entendeu? Então, não é nem a questão da idade aí. É a questão do peso, de ser sedentário ou não, beleza? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Eu preciso muito... Pedras na vesícula, tchau. Muito bem. Irisina, né? Para tirar essas gorduras aí. Muito bom. Chega de ser formiga. É isso aí. Por quê? Porque a gente precisa gastar, né? Então, tem que ter estímulos aí. Certinho? Gente, vai mandando aí as perguntas se tiver aí. Pra gente caminhar para o fim aí. Que a gente ainda tem desafio ainda. Não saia daqui porque a gente vai te desafiar. Fátima Fitness e eu. É isso aí. A Jana falou, o inimigo é a quantidade, sempre. Sempre. É isso mesmo. Deixa eu vou fazer uma polêmica Depende aqui, hein? de quantidade, depende de que quantidade Não, eu vou é fazer essa, uma né? polêmica. Eu também vou muito pela qualidade, não só quantidade. Porque assim, a pessoa fala assim, então se eu comer pouquinho, eu posso comer porcaria. Eu tô comendo pouco? Eu não penso nessa lógica de escassez, gente. Você tem que pensar em lógica de abundância. Você gosta de comer? Come bastante. Mas o quê? Come bastante coisa saudável, né? Então vamos pensar aqui só outro assunto aqui mais rapidinho. Vamos abrir um parênteses sobre isso. Alimentação. A gente tem uma coisa que chama densidade. Então tem a densidade calórica do alimento e tem a densidade... Como que é que perguntaram aqui? Dani. Densidade calórica e densidade nutricional. Então, o alimento que tem uma densidade nutricional alta, ele pode ter uma densidade calórica baixa. Então, ele é pouco calórico e muito nutritivo. Esse alimento você pode comer um montão. Certo? Você pode comer um montão. Por quê? Porque ele tem pouca caloria e muito. Exemplo, brócolis. É muito, muito nutritivo, tem muita fibra, né? Então, tem vitamina, só que ele é pouco calórico, certo? Agora, vamos pensar em um fast food da vida? Não tem a caloria tá aqui em cima e não tem nada nutricional nele. Aí você vai comer, vou comer só um
pouquinho. E vai resolver nada, né? Porque você não tá mandando. Aí você diminui a caloria, mas a quantidade nutricional ainda é irrelevante. Então, se você pensar em lógica de abundância, você vai colocar mais alimentos para sua alimentação e não menos. A ideia de restringir para poder comer mal é, assim, na minha opinião, nada. Eu prefiro comer bastante e comer bem do que comer pouco e comer mal, porque eu gosto de comer, entendeu? E aí, ó, só para a título de informação aí para quem está acompanhando, eu te dou um exemplo da alimentação vegana. Por quê? Porque ela é pouco calórica por natureza, né? Porque tem pouca gordura naturalmente nos alimentos, né, e tal. Então é pouco calórica, mas extremamente com a densidade nutricional lá em cima. Então eu como muito porque eu posso. Por quê? Porque tem pouca caloria, né? Então, às vezes tem que aumentar essas calorias. Por quê? Porque a densidade nutricional tá lá em cima. Esse é tema para uma próxima vez, né? Pra gente não se aprofundar agora. Mas é isso aí. Deu até remorso, a Mari. É, Mari, é isso. Ó, o Felipe Maia falou equilíbrio na alimentação. Exatamente isso. Vamos pro desafio, Fátima Fitness. Vamos desafiar esse vamos povo. precisar. Vamos desafiar. Olha só, a Fátima Fitness tá desafiando vocês aí junto comigo para um mês de atividade física todo dia. Então, vamos liberar essa irisina aí, gente. Ó, atividade física moderada todo dia. Como é que você vai fazer esse desafio? A gente vai colocar nos stories lá da Fátima e aqui no meu. Lá nos stories vai ter um story com o desafio, o challenge, né? Então você vai lá, dá um print na tela e vai postando no seu Instagram, lá nos stories, vai marcando ali, pode colocar um emoji, um GIF, vai marcando o que você fez daquelas atividades. Vai facilitar para você entender o que é atividade física mesmo, o que eu posso fazer. Porque a pessoa pensa, atividade, ai meu Deus, vou ter que fazer agachamento, vou ter que fazer, né, uma corrida. Não necessariamente, você jogar uma bola, isso é atividade física, né? Você lavou o carro, fez alguma coisa ali, então vai lá e printa. Se você estiver vendo essa live muito tempo depois, aqui, não no ao vivo, tá vendo no YouTube, tá vendo em outro lugar, eu vou falar para você vir aqui na descrição, vai ter um link, e aí você vai abrir o link, ele vai ter a imagem. Tira um print daquela imagem. Ou lá no meu Instagram, lá no link da bio, clica lá, vai ter lá o desafio, a atividade todo dia, vai abrir também essa página, tá bom? Então, sinta-se desafiados aí, marca a Fátima Fitness, marca o Somos MFit lá na sua postagem, faça atividade física todos os dias e libera o hormônio do emagrecimento aí, do emagrecimento saudável. Tem um detalhe em Fátima Fitness, eu queria comentar aqui. Quem veio na live esperando descobrir que esse hormônio tá à venda, caiu do cavalo, coitados. Não está à venda. Nenhuma indústria farmacêutica ainda, né? Porque a gente não consegue saber ainda. Nenhuma indústria pegou a irisina lá, que estava lá dentro do seu corpinho, e colocou num potinho, no frasquinho. Então, minha filha, tem que fazer exercício mesmo. Não vai ter jeito. Vai ter que fazer atividade para essa irisina ficar rolando lá no seu corpo, tá bom? Não tem para vender, não. Tem que fazer, você tem que produzir. Você é a maior produtora de irisina desse país, desse Brasilzão. Tá bom, galera? Então, ó, vai lá, pega lá o desafio, a atividade todo dia e começa a soltar a irisina aí e vambora. Desafio, uhul! Ah lá, ó, a Nai, 16 dias consecutivos de irisina. Ela tá fazendo o desafio da MFit, o MFit Challenge. Aí, Nai, liberando. A Mari comentou aqui também, desafio a gente gosta, é isso aí. Vambora. A Bel, não tem jeito. É isso aí, Bel, não tem jeito. Não tem fórmula, né? Infelizmente, não tem fórmula e felizmente não tem fórmula, tem que fazer mesmo. Tá dando fadiga no treino, o que eu faço? A Mari perguntou aqui. De alta todo dia, não tá treinando intensidade alta. E tá perdendo o foco do treino, provavelmente. Por quê? Pensa em modificar essas intensidades. Um dia você treina intensidade alta, o outro dia
recupera, né? Não treina o mesmo músculo todos os dias, isso também ajuda, tá bom? Por quê? Porque senão você entra em catabolismo, tá? Então, ó, procura um plano de treinamento, né? Para você conseguir fazer aí. Outra coisa, fadiga no treino, a exaustão no treino, a gente quer, né? A gente quer chegar lá, fazer a repetição, aí beleza. Agora, quando você começa a fazer o treino, você fala, nossa, ai, tá aquela nhaca. Ou você não dormiu bem, ou você não tomou água boa, ou, né? Aconteceu alguma coisa. Dormiu bem, se alimentou bem, bebeu bastante água. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Qual é a sua condição hoje, pro treino hoje. Então, não dormiu bem, não bebeu bastante água, não comeu legal, faz um exercício baixinho, de intensidade baixa. Certo? Tá na disposição, tá querendo, né? Tá, sabe quando a gente tem dia que a gente quer, né? Tem dia que a gente quer. Aí você vai e vai embora com a intensidade. Mas o mais importante, é importante essa observação, né, do seu próprio corpo, perceber como é que tá, né? Uma coisa legal, eu uso com as minhas alunas, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um ótimo parâmetro aí pra gente pegar a intensidade. Então, esse é legal. Se você, depois, eu vou deixar também qualquer coisa eu vou deixar, Mari, lá no link da bio, lá, eu vou deixar o calendário hormonal, tá? Aí você vai lá e baixa o calendário hormonal de treinos, para você ver qual a semana do treino, né, relacionado com o seu ciclo menstrual, você pode treinar intensidade alta, moderada, mais baixinha e moderada alta, beleza? Então já fica aí. E aí todo mundo que vê aí também, depois pega lá o calendário hormonal, tá bom? Vamos parar de dar migué e pegar firme, Paty, é isso aí. Muito bem. Olha, tá rolando as polêmicas aí aqui embaixo. Polêmicas, polêmicas. Mari, você não tá treinando, Mari? Como é isso? Tá fadigando o tema, tá treinando, Mari? Polêmicas aí, ó. É isso aí, gente. Então, o desafio é esse. Só que assim, tem o seguinte, não adianta a gente ficar falando, 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 e vocês não correm atrás. Vocês têm que correr atrás da irisina para vocês terem uma produção melhor, né, desse organismo no corpo de vocês. Porque a gente fala aqui, fala, amanhã, esquece e aí fica difícil. Não é, Nanda? Porque se vocês não fizerem um comprometimento com vocês mesmos, fazer o desafio, atividade todo dia, correr atrás da irisina mesmo. Porque depois, lá na frente, não adianta chorar, né? Não adianta chorar, porque se vocês não fizerem por vocês, a gente não consegue fazer. Ninguém consegue. Aqui a gente está falando, a gente está conscientizando vocês. Agora é com vocês. Exatamente. Aceita o desafio, gente. Se você já faz atividade física, faz exercício físico, planejado, tal, já fica sabendo que a irisina tá aí dentro. Você tem que fazer essa intensidade certinho, alta, moderada, para conseguir usufruir desse benefício. Mas, claro, a gente comentou aqui, a alimentação é importante, tudo, mas a frequência no treino é o segredo, sabe? É o pulo do gato. Que a pessoa fala, eu treino pesado, mas aí você vai ver, né? Dia assim, aí depois para, aí é uma semana on, 2 semanas off, aí não. Aí não. Tem que ter frequência, tem que ter a intensidade certa e planejamento de treino, certo? Deixa eu ver o que mais aqui que comentaram. Exatamente, ó, a Nai falou uma coisa que eu adorei aqui, eu vou ler aqui. Autoeficiência, né? Nós somos parte da solução dos nossos próprios problemas. Ai, que legal. A Paty falou assim, apenas um desabafo, né? Quando eu tive que fazer as cirurgias pressas, eu tive que ficar 2 meses sem atividade física. Senti muita, mas muita falta. Exatamente. Por quê? Porque o corpo pede, né? Então você consegue. Sabe uma coisa, Fátima Fitness? A pessoa só percebe que sedentarismo é doença quando ela tá fazendo atividade e aí ela para. Porque aí começa a doer tudo, começa a dar um. Aí a pessoa. Ela nunca percebeu que aquilo ali sempre fez mal, né? É o sedentarismo. O sedentarismo é doença, não é estado saudável. Saudável é fazer movimento. Então, se você tem uma coluna que está travada, não está saudável. Coluna saudável faz movimento, né? Então, faz movimento. Então, devolve mobilidade,
né? Se você não aguenta ficar em pé, porque as costas já ficam toda torta, tá faltando força. Então, tá faltando movimento nisso aí, certo? Então, tem que movimentar. O corpo foi feito para isso, tá certo? Ó, não vai muito longe. Pessoa que tem dor articular, quando fica parado, dói mais. E aí, quem tem dor articular, cotovelo, joelho, né? Pode falar aí. Quem fica parado sente mais dor. É assim, você entrou no sedentarismo, parou de fazer exercício, acabou, começa a sentir toda a dor. Começa a fazer musculação, começa a fazer fortalecimento, começa a fazer a caminhada, aí melhora a dor. Por quê? Porque é o que a gente falou, a irisina é anti-inflamatório. Então, o exercício é o estímulo para você soltar a irisina e fazer esse processo anti-inflamatório no corpo de forma natural. Porque o que acontece, né, Fátima Fitness? A pessoa vai lá tomar um remédio anti-inflamatório e fica com dor no estômago. Porque não é natural, entendeu? Então tem que fazer de forma natural o máximo possível pra gente ter os benefícios. Irisina nelas. Depois, quando você ver essa live aí, coloca nos comentários aí, Irisina nelas. Irisina Na nelas, é live isso todo mesmo. mundo é fitness. Hashtag, Meu Deus. hashtag Irisina nelas. Uma Exato. pergunta. Olha lá, é isso. Pergunta aí, Fátima Fitness. Uma pergunta aqui, ó. A Paty. Por que às vezes... Porque às vezes sentimos uma vontade louca de comer um docinho? Bom, assim. Posso falar? Posso falar? Comenta, Fátima, comenta. Então, Você tem vontade eu falo... Não, eu falo por mim. Quando, assim, aquele dia, que nem hoje, eu fiz aquela caminhada, aquela corrida intensa, durante o dia eu fico de boa. Agora, aquele dia que eu não corro, eu sempre tenho uma vontade de comer o doce porque falta. No meu caso, eu sinto assim, que quando eu faço atividade física, supre todas as minhas necessidades. Eu não preciso do doce para suprir algo que me falta. Agora, fisicamente, eu não sei como que funciona. Nesse caso aqui, ó, caso da Fátima Fitness, se você se identifica com o caso da Fátima Fitness, isso aí é dopamina. Porque o que acontece? A atividade vai dar um sistema de recompensa. E aí o doce vai dar um sistema de recompensa. O sistema é o mesmo. Você percebe que o sistema não é o problema, né? Então é o sistema de recompensa que vai te dar prazer. Então você faz atividade, te dá prazer, sistema de recompensa. Você entra na rede social, fica lá dando like, robozinho, sistema de recompensa. Só que não tá te fazendo bem. Doce, o problema não é nem o doce, todo, né? Mas vocês entenderam, né? A compulsão é o problema. É você viciar, faltar o estímulo, sabe? Dar o estímulo errado, né? Então, pega lá, come o doce para sentir o prazer e ter a recompensa da dopamina. Esse caminho é o pior. Então, você tem que identificar isso também. Então, nesse caso, é um sistema da dopamina, sistema de recompensa. Então, fazer um jejum de dopamina aí vai ser ótimo. Isso serve não só para doce, tá? Vício de rede social, qualquer coisa. Sabe aquele negócio que a gente pega o celular, fica olhando a hora toda hora, fica abrindo... Antigamente, quando não tinha celular, a gente abria a geladeira, né? Ia lá na porta da geladeira, abria... É incrível, a gente fazia isso. A gente não entende, mas é a mesma coisa, a mesma lógica. Toda hora que você abre o celular, você tá abrindo a geladeira, é a mesma coisa. Então tem esse lado. Tem um outro lado que é assim, o nosso corpo, ele vai criar um repertório. Então, você vai comendo e o seu corpo vai falando, esse alimento tem esse nutriente, tem esse aqui, esse aqui. Quanto mais pobre de nutrição for esse alimento, né? Lembra a densidade nutricional? Quanto mais pobre ele for, menor vai ser a quantidade de nutrientes que ele vai proporcionar para o seu corpo. E aí vai ter uma hora que o seu corpo vai falar, a gente vai ter que colocar esses nutrientes para dentro. Só que ele vai buscar naquilo que ele já consumiu antes. Entende? Então você deu repertório para ele limitado, por exemplo. Então você comeu 4 alimentos. Ele vai tentar buscar desses 4 alimentos todos os nutrientes que ele vai precisar. Então ele vai ficar repetindo os mesmos alimentos até conseguir a quantidade e às vezes não vai conseguir. Aí você fica com pouca produção ali de vitamina, né, tal, ou anêmica, ou com pouca vitamina D, ou o que seja. Então, tem isso. Quanto mais você come alimentos saudáveis, lógico, com densidade nutricional alta,
Então você comeu 10 alimentos. Ele vai ter 10 fontes diferentes para tirar o nutriente. Então ele vai falar, o alimento 1 tem essa fonte? Tem, mas é pouco. Então eu vou no alimento 2 porque ele tem mais a fonte. Aí o que isso tem a ver com o doce? O doce tem a gordura, tem o açúcar, mas ele tem outras coisas também que o seu corpo pode estar buscando ali, né? Então, por exemplo, por que na TPM a gente sente mais vontade de comer doce? Né? Porque a gordura é o que a gente está procurando. Porque nesse momento a gente precisa de estimular mais a gordura no corpo. Então ele vai procurar um alimento super gorduroso e aí você já deu a fonte para ele, né? Você deu o repertório para ele de falar, esse alimento é gorduroso, vai lá no docinho. Por quê? Porque é o leite, porque, né, tem a gordura. Então ele vai buscar ali. Mas e se você der outras fontes de gordura, inclusive, mas gorduras boas? Ele vai escolher um. Ele vai falar, esse aqui tem gordura, mas é inflamatório. Esse tem gordura e é anti-inflamatório. Então eu vou pegar desse. E aí você vai naturalmente equilibrando. Quer ver uma coisa? Fernanda, eu não tenho vontade de comer doce. Primeiro por paladar, né? Eu não sou essa pessoa que tem essa necessidade do doce, porque eu não fico me viciando nisso, eu não tenho esse paladar pro doce. Então eu não vou sentir falta de doce. Mas na TPM, como a gente procura gordura, sabe que eu tenho vontade de comer? Batata frita. Porque não é o doce que a gente está procurando, não é o açúcar, é a gordura. Então, por que às vezes dá vontade de comer o doce? Porque o seu corpo está buscando a gordura, só que a gordura é ruim, porque você fez o quê? Você deixou ele só com essa alternativa. A partir do momento que você vai mostrando para ele aonde tem, ó, tipo de gordura de fruta, o abacate, exatamente. É um tipo de gordura boa. Mas não só isso. Você pensa o seguinte, a gente fala de gordura, é lipídio, é óleo. E aí, qual é o alimento que tem óleo no nome? Oleaginosas. O que são as oleaginosas? Castanhas, amendoim, entendeu? Então, olha aí, a gente já tem fontes naturais e boas. Aí, ó, Jana é fitness e é nerd do fitness. Jana já, ó, veio aqui, castanhas. Exatamente. Então, ó, ponto positivo pra Jana aí na lição de casa. A Jana tá estudando. Castanha, tal. A gente fala, nada a ver. Não vai saciar a vontade, porque é doce. Porque a gente pensa, chocolate é doce. Não necessariamente. De doce, tem muito açúcar? Tem muito açúcar. Mas tem muita gordura. Então, a gente tá procurando a gordura no doce, não o açúcar necessariamente, tá bom? Então, aí, ó, amo castanhas, a Claudinha falou. Então, é isso. Você vai deixar pro seu corpo fontes para ele criar repertório, beleza? Então, o doce é problema? Não, mas come com mais cacau, né? Então, um chocolatezinho com mais cacau, né? Já é uma beleza. Guacamole, eu tava viciada. Já entendi por quê. Eu como muito. Nai, é isso que eu tava falando, né? Porque a minha alimentação, ela tem baixa caloria naturalmente, né? Por ser muito à base de vegetais. Então, eu consumo muito guacamole, muito, né? Eu tenho que aumentar essas gorduras, essas calorias, né? E aí, ó, tô fininha. Então não é o problema a gordura se ela for de fonte saudável, né? Deixa eu ver, teve uma pergunta aqui. Excesso de bacon pode dar ferida no corpo? Sim, porque o que acontece? Às vezes você tem a questão como chama? Dos corantes, né? Então tem a questão assim também que não necessariamente ele tá natural, então dependendo de como você comprou, se ele tá muito processado, tipo, por exemplo, salsicha da vida, né? Tem muito corante, mas também tem a questão da gordura, tal, e tem a absorção dessa gordura no fígado, tal, então pode sim, eu já vi casos, ovo, derivados de porco, tal, da dermatite também, né? Então pode ser sim, tá? E aí você tem que ver se não é alguma coisa tipo ácido úrico ou alguma coisa do tipo, sabe? Gota. Tem que ver esse tipo de coisa ou se é alguma fonte alérgica, porque você pode estar consumindo tanto que você está tendo uma intolerância àquilo, sabe? Tá tendo uma tolerância aí, tá bom? Ah lá, qual o limite do consumo das oleaginosas, né? Isso, castanha, por exemplo, é recomendado 2 vezes ao dia. A castanha, aquela castanha grandona, né? Que a gente chama da castanha do Brasil, castanha do Pará. Ela tem um limite ali, né? Para o tamanho dela tal. E aí você pode 2 grandonas ou se for um pedacinho, você junta ali para dar mais ou menos aquele tamanho. Porque ela é meio tóxica pro corpo, vamos dizer assim, se você consome muito, né? Então você vai perceber que, por exemplo, ela pode aumentar a oleosidade na pele, pode dar até
alguma espinha, alguma coisa se você tiver tendência, né? Mas é isso. Por quê? Uma forma de você entender, aí vai ter que ter um acompanhamento nutricional, mas só para você ter uma noção, quando você consome a gordura, uma grama de gordura. Uma grama de gordura, ela vira 9 calorias. 9 calorias, tá? E aí todo mundo fala do carboidrato. Que o carboidrato é que é ruim, né? Mas, né, o que tem mais caloria por uma grama é a gordura. Então, assim, a gente naturalmente tem um limite que a gente não precisa aumentar aquilo ali, entendeu? Você tem a fonte, até mesmo porque tem alguns alimentos ali que vão gerar lipídios de outras fontes, tá bom? Por exemplo, o azeite de oliva, um óleo de coco, tem algumas outras coisas que você pode também colocar óleo ali, né? Na alimentação, tá certo? O que é? Ele tá acabando. Tem que tomar esse cuidado aí, porque Bom, é assim, gente. Vocês sabem, né? Eu, como vegana, recomendo que todo mundo passe pelo menos um dia na semana sem carne. E para entender aí, tá bom? Falaram que o bacon emagrece. Ai, Jesus Cristo. Então, olha, a gente Meu falou. Deus. Irisina emagrece, ela é o hormônio do emagrecimento. Qual é o estímulo para o hormônio do emagrecimento? Exercício, é isso aí. Então, a melhor coisa para emagrecer? Exercício. Lógico, precisa alimentação adequada? Claro. Mas aí você pensa não em comer menos coisa ruim, né? Vou comer uma quantidade menor de um monte de tranqueira. Não. Pense em aumentar o repertório de alimentos. Né? Vamos colocar mais verdura, vamos colocar mais legumes, vamos colocar mais opções de alimentos saudáveis, beleza? Dicas de alimentos pós e pré-treino. Bom, aí depende, Paty, do treino. Porque vamos pensar que uma maratona, 4 horas de atividade, vai exigir ali no meio que você consuma algum carboidrato, né? Agora, exercício de alta intensidade dá aquele enjoo. Já fez um hit que deu vontade de né? Dá. Então, assim, a gente vai ter que entender aí qual é o estímulo do treino para entender o que seria melhor. Mas, assim, via de regra, o que a gente pode pensar em pré e pós-treino? Antes de pensar em um suplemento ou num alimento específico para o treino, vamos pensar no dia. Quanto do dia você se hidratou bem, você se alimentou bem? Essa é a primeira coisa. Provavelmente, se você já está se alimentando bem ao longo do dia, se você já está se hidratando bem ao longo do dia, você já tem energia suficiente estocada no seu músculo, e aí também o descanso é importante, porque você precisa de glicogênio, é ele que é a energia pro treino. Então não adianta você não dormir bem, não se hidratar bem, não comer bem durante o dia, e vai lá e toma um suplemento para te dar energia pro treino. Isso é balela. A gente tem que pensar em macro. Tem que pensar no dia, na semana, né? Até isso envolve planejamento, tá bom? Então, pré e pós-treino, a gente tem que pensar o seguinte: o que você gastou? O que você precisa para recuperar? Então, eu gastei muito, por exemplo, fiz um exercício de longa duração. Então, eu gastei muita energia que estava estocada aqui no músculo e a glicose do sangue. Então, eu preciso do quê? De carboidrato, né? Agora, fiz um treino de musculação, eu quebrei as fibras aqui, né? Aquela microlesão. E aí, quem que recupera esse tecido muscular? É o aminoácido. Então, o que eu preciso? Proteína e também carboidrato. Então, na maioria das vezes, você vai repor com carboidrato, né? No pós-treino e também com a proteína, na maior parte das vezes. Mas uma alimentação, pense em alimentação já equilibrada durante o dia, já vai ser o suficiente, tá? Na maior parte das vezes, mais da metade das pessoas que treinam não precisa suplementar, tá? É só ter uma alimentação ali, ok. Aí o que você precisa saber? Eu comi, sei lá, faz horas que eu fiquei em uma janela muito grande de treinamento, né? Até o treino. Então aí você vai ter que entender. Por que você ficou com muitas horas? É estratégia alimentar, por exemplo, é um jejum intermitente? Se foi um jejum intermitente, então espera essa janela alimentar para você pegar o exercício, porque o exercício vai dar muita fome. Então faz o exercício primeiro e depois se alimenta, tá? Então tem algumas coisas aí, tá bom? Eu acho que é a última pergunta aí, né, para responder, que a gente vai. O horário já está. Estresse, nervosismo. Nervosismo, entre outras coisas, são vilões para o emagrecimento devagar? Sim,
Por quê? O estresse, a ansiedade, quais são os sintomas físicos disso, né? Então, você vai lá, tremedeira, suor frio e dor no estômago e tudo mais. E o que está acontecendo metabolicamente aí, quando você está estressado, nervoso e tal? Você está liberando muito hormônio de estresse. Então, de novo, a gente volta no hormônio. Hormônio de estresse. E eles são corrosivos, são tóxicos. Então, você fica um ambiente tóxico. E aí, ele vai catabolizar os músculos. Então, por isso, vai também prejudicar também o emagrecimento. Então, quando você faz exercício, você libera endorfina, você tem o retorno da dopamina, você tem vários hormônios que são opostos a esses hormônios catabólicos, né? Inclusive, insulina, por causa da irisina. Olha a irisina de novo no nosso tópico aqui. Ai, Né? meu Deus, a irisina está em todas. Então, você tem que equilibrar esse metabolismo. Então, se estressou, ficou nervosa. Na verdade, ó, eu vou falar uma coisa que vai parecer esquisita. Corre. Exatamente. Tá ansiosa demais, em vez de ficar parada assim, porque aí a gente fica parada e começa a ficar tremendo, né? Tá ansiosa, aí começa a suar. Isso quer dizer que seu corpo tá ali, ó, o seu sistema nervoso central, sabe aonde tá? Tá ali no luta ou fuga. Tá no luta ou fuga. Então você tá preparado pra fazer o quê? Brigar ou correr. Então você tá ansiosa, tá nervosa, né? Faz uma corridinha no lugar que seja. Sai correndo aí, que você vai ajudar a entrar nesse equilíbrio de novo, porque ele tá disparando ali na parte de estímulos neurológicos, né? Ele tá estimulando ali para você correr, para você mexer com os seus músculos, né? Então, por isso que a gente fica tremendo. A gente fica tremendo, mas é porque tem muita ação muscular, né? Só que aí o que acontece? A gente fala da cortisol, da cortisona, como se fosse uma coisa super péssima, né? Ai, hormônio de estresse, é super ruim. Não, ele serve pra gente fazer as atividades do dia a dia. Então, o que você tem que fazer? A atividade. Normalmente, repara, quando a pessoa tá ansiosa, tá estressada, tá nervosa, ela tá parada e tá pensando. Ela tá pensando, né? Então, o que você tem que fazer? Bota o corpo alinhado com a cabeça, com a mente. Ajusta isso. Bota o seu corpo no presente. Como? Com atividade. É uma forma. É uma terapia. Por quê? Você precisa estar aqui, ó. Sua cabeça tá lá no amanhã, tá lá no depois, tá lá na hora seguinte. E o seu corpo tá aqui. O seu corpo não tá entendendo, não tá conseguindo compreender aí. Ele tá meio fora do negócio. Peraí, a gente tá lá ou tá aqui? Porque o seu corpo não tá entendendo o que você tá projetando. Pra ele é agora. E ele tem que reagir agora. Você tá com medo. Aí ele tá reagindo com medo. Ele tá pronto pra lutar ou fugir desse medo. Só que aí esse medo é imaginário. Só que o seu corpo não sabe disso. Ele tá liberando um hormônio pra brigar ou pra fugir. Então, bota exercício, libera irisina aí nesse negócio aí. Bora aí! É isso aí, gente. Não tem como. Libera isso aí, correndo, fazendo atividade física, para assim, para extravasar tanto o estresse como a ansiedade mesmo. É assim, é jogar para fora. Tem que fazer com que o seu corpo expulsa, né? O que está te causando ansiedade, angústia, enfim, não tem jeito. É irisina, gente. É correr, é fazer atividade física, é bora, é aceitar o desafio e todo dia aí fazer atividade física. Olha lá, Washington Dantas, parceiraço, vem correr e ser feliz. Olha, a gente falou da corrida liberando irisina. Corre lá, ó, curte lá a página aqui do Washington também. Dicas aí de corrida. A Fátima Filho falou da corrida, falou com a Fátima, né, Fátima? Já, ó. Já tô com vontade gente, de correr. Quem quer correr? Pela participação, pela presença de vocês. Olha, um beijo. Irisina nelas. Hashtag Irisina nelas. E vambora. Vamos correr e ser feliz aí. E fazer atividade. Desafio foi lançado, hein? Tá lá no Stories da Fátima, tá nos meus Stories, daqui a pouquinho vai sair. Desafio, atividade todo dia. Irisina nelas. Tchau, gente. Irisina nelas. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo, viu? Tchau.